Eu quero hoje contar uma história para vocês. E essa história começa com um garoto, um menino. Um menino de aproximadamente 7, talvez 8 anos de idade. Ele estava dormindo na sua tenda quando ele ouviu um barulho do lado de fora. Parece que alguns homens tinham vindo para buscar o seu pai. A noite estava fria, ventava muito. Mal ele conseguia escutar o que eles falavam, o que eles conversavam. A única coisa que conseguiu entender é que Moisés tinha mandado buscar o seu pai, Caleb, e mais 11 homens que foram escolhidos de toda a tribo de Israel para que fossem até a sua tenda, a tenda de Moisés. Quando eles saíram com muito cuidado, esse menino começou a seguir esses homens de longe. E quando eles chegaram na tenda de Moisés, começou uma reunião que demorou por várias horas. Já era tarde, o sono aumentou, e ele nem percebeu, acabou dormindo ali mesmo no chão. Mas o dia clareou. E quando o sol se levantou, ele acordou com muito barulho em sua volta. Pessoas corriam. Todos estavam, parece que em um certo alvoroço, porque Moisés, o grande líder, ele tinha convocado uma reunião com todo o acampamento. Todos estavam no meio do acampamento. Os 12 homens estavam lá na frente, em pé, ao lado de Moisés. Então Moisés começou a explicar ao povo que aqueles homens tinham sido escolhidos entre todas as tribos de Israel para viajar e espionar a terra de Canaã. Agora veja, se você fosse a pessoa responsável da sua tribo para escolher um desses homens que representaria a sua tribo, quem você escolheria? Com certeza você iria escolher o melhor homem que tivesse. Não há dúvidas de que aqueles 12 homens escolhidos eram os mais fortes, os mais corajosos e confiáveis de todas as tribos. Eles eram os melhores dos melhores. Eles eram a tropa de elite. Eles eram a SWAT. Eles eram os Avengers de Israel. E Moisés disse que eles tinham que ir até a terra para ver como ela era. Para ver como eram as pessoas, se elas eram fortes, se elas eram fracas, se eram muitas, se eram poucas. Como eram os muros, se eram grandes ou não tão grandes, se eram fortificados ou eram normais. E explicou que eles teriam apenas 40 dias para cumprir essa tarefa. Depois dessa reunião com todo mundo, então seu pai voltou rápido para a tenda, começou a colocar algumas coisas dentro da Samsonite e começou a se despedir dos filhos e da esposa. Era um clima assim de despedida, mas ao mesmo tempo eles estavam orgulhosos porque o pai deles tinha sido escolhido no meio de milhares de homens para cumprir essa tarefa tão importante, uma tarefa tão importante como essa. E eles partiram. Aqueles 40 dias foram os dias mais difíceis para essa família e para as outras 11 famílias. Eles não sabiam se eles estavam bem, se não estavam. Eles não tinham a mínima ideia como eles estavam, porque não havia nenhum tipo de comunicação naquela época. Mas o menino procurava brincar muito durante o dia para procurar ocupar o seu tempo e não ficar com tanta saudade do pai. A brincadeira da moda naquela época entre a garotada era brincar de espião, de explorar lugares diferentes, tipo assim um Indiana Jones da época. E ele tinha o respeito de todas as crianças.
Quando ele ia brincar com as crianças tratavam ele de um jeito diferente. Porque, na verdade, ele era uma das poucas crianças que o pai dele era um espião de verdade. Todos estavam muito ansiosos por ouvir as novidades sobre a terra que Deus tinha prometido para todos eles. Cada um imaginava a terra de um jeito diferente. Cada um pensava de uma maneira diferente. Só que as horas viraram dias, os dias viraram semanas, e parecia que eles não iam voltar nunca mais. Finalmente, um dia, um homem entrou no acampamento, correndo e gritando: eles chegaram, eles voltaram. E quando os 12 entraram no acampamento, as pessoas amontoaram em cima deles, para ouvir o que eles tinham para dizer. Mas eles não falaram com ninguém. Eles foram direto para a tenda de Moisés, não conversaram com ninguém. O acampamento todo excitado, todos estavam acompanhando aqueles homens enquanto eles caminhavam. Até que eles chegaram na tenda de Moisés. Entraram na tenda e do lado de fora houve muito silêncio. Esse garoto, filho de Caleb, ele começou a furar a multidão para poder chegar mais perto possível. E quando ele chegou perto, ele viu seu pai e os outros 11 homens conversando com Moisés dentro da tenda. E a conversa parecia bem acalorada. Seu pai, Caleb, e Josué estavam discutindo com os outros 10. Ele não entendia o porquê que eles estavam discutindo, mas ele sabia que o seu pai deveria estar certo, porque ele conhecia o seu pai, e ele sabia que o seu pai era um homem de Deus. E por incrível que pareça, Caleb seria futuramente mencionado 6 vezes na Bíblia como um homem que seguia inteiramente ao Senhor. É essa a expressão que a Bíblia usa, 6 vezes, um homem que seguia inteiramente ao Senhor. Em um momento então, eles saíram para fora da tenda. Aí o silêncio foi mais profundo. A única coisa que se ouvia era o vento. Então Moisés, em público, perguntou sobre o que eles tinham visto na terra. E um deles deu um passo à frente. Esse homem se chamava Naabe. E ele começou a dizer: a terra é maravilhosa. Parece que mana leite e mel. E o povo acompanhava a descrição com os olhos arregalados. Em um momento, ele enfiou a mão numa cesta e tirou um figo que ele tinha trazido de lá, e era realmente grande e parecia delicioso. Quando o povo viu aquilo, eles disseram: oh! E naquela hora houve uma inquietação e a multidão ficou maravilhada. Todo mundo sonhava com aquela terra. Todos viviam com a esperança de ir para aquela terra. Não queriam mais saber de deserto. Todos os dias eles viam pessoas morrendo dentre o povo deles, sem conseguir chegar até a terra. Eles queriam ir, e tinha que ir depressa. Então Naabe continuou. Isso está em Números 13, verso 23. Ele disse assim: para vocês terem uma ideia, as uvas de lá são tão grandes que precisaram de 2 homens para carregar um cacho. E a multidão fez E Naabe continuou: a terra é maravilhosa, mas, oh não, olha o mas aí. Sempre tem que ter um mas, não é? Sempre tem que ter um mas para atrapalhar. Parece que as boas notícias, elas sempre vêm acompanhadas de um mas, não é? Alguém que diz para você: olha, o seu exame está muito bom, mas tem uma coisinha que me deixou preocupado. Aqui estava o mas atrapalhando de novo.
A terra é maravilhosa, disse Sinabe, mas o povo é poderoso. São como gigantes, e a expressão que ele usa na Bíblia é: e nós parecemos como gafanhotos perto deles. Quando as pessoas ouviram isso, começaram a ficar decepcionadas e revoltadas. 10 entre os 12 homens diziam que a terra não podia ser conquistada por causa dos gigantes que estavam ali. Enquanto isso, Caleb, o pai do menino, e Josué tentavam animar o povo dizendo que mesmo assim ainda era possível. Olhava, que possível, você está maluco? Nós somos como gafanhotos, eles disseram. Veja só que coisa interessante. Os 12 homens foram para o mesmo lugar. Eles ficaram lá ao mesmo tempo. Eles viram as mesmas coisas, mas chegaram a conclusões diferentes. 10 homens focaram os olhos nos gigantes, nos problemas e nas dificuldades. E 2 homens focaram os olhos na terra, nos frutos e na promessa de Deus. Sabe que conclusão a gente chega? Cada um vê o que quer ver. Cada um vê o que quer ver, é assim. Outro dia eu vi um post muito interessante no Instagram, que eu repostei no meu Instagram. Achei fantástico, muito interessante. Fala que um rapaz chegou para um pastor da sua igreja e falou assim: pastor, eu não volto mais na sua igreja. Você deve ter visto esse videozinho, achei maravilhoso. Eu não volto mais na sua igreja. E o pastor perguntou assim: mas por quê? Ah, pastor, lá na sua igreja tem muita coisa errada. Lá na igreja tem muita coisa errada. Quando eu venho aqui, eu vejo uma irmã falando mal da outra. O líder de louvor sobe e fica falando ao invés de cantar. Eu vejo gente conversando um com o outro dentro da igreja. Eu vejo gente usando o celular dentro da igreja. Tem muita coisa errada dentro da igreja, pastor. Aí o pastor falou assim: ok, mas você vai fazer uma coisa para mim antes. Você vai pegar um copo de água e vai encher ele até a boca. E você vai dar 3 voltas na igreja, sem deixar cair uma gota. Combinado? O rapaz falou: ah, moleza, pode deixar. Pegou o copo, encheu de água e deu 3 voltas dentro da igreja. Aí ele chegou para o pastor e disse: pronto, pastor, está feito. Aí o pastor perguntou assim: quando você estava dando voltas na igreja, você viu a irmã que fala mal da outra? Ele respondeu: não. Você viu alguém ficar reclamando uns dos outros? Ele falou: não. Assim, você não viu ninguém usando o celular dentro da igreja? Ele falou: não. Sabe por que você não viu? Porque você estava focada no copo, você estava focado no copo. E é assim que acontece. Quando o seu foco estiver em Deus, você não vai ter tempo para ver os erros dos outros. E o post ainda termina dando um tapa na cara. Ele diz assim: quando li isso, eu me arrepiei. Ele disse assim: quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca entrou nela por causa de Deus. Quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca entrou nela por causa de Deus. Sabe por quê? Porque só Deus deve ser o centro da nossa atenção, e é você quem escolhe isso. Quem vai ser o foco da sua atenção? É assim, sempre foi assim. 10 homens viram grandes gigantes e um pequeno Deus, enquanto 2 homens viram um grande Deus e pequenos gigantes. Mesmo assim, o povo se revoltou. Na mesma hora, o povo começou a reclamar e a protestar. Caleb e Josué tentaram animar o povo, tentaram fazer de tudo, mas não adiantava. Todo o ânimo tinha sido trocado por decepção, ódio e rancor. A Bíblia descreve que durante a noite dava para ouvir os choros e lamentos do povo que tinha fugido do Egito e agora eles não tinham mais para onde ir. A um ponto que alguns começaram a dizer: seria melhor se a gente tivesse morrido no Egito. Olha isso.
Alguns começaram a dizer, seria melhor se a gente tivesse morrido no deserto. Chegaram, olha isso, chegaram ao ponto, você conhece o relato bíblico, chegaram ao ponto de dizer que eles queriam um outro líder, e não mais Moisés. Eles queriam um outro líder que pudesse levar eles de volta para o Egito. Olha que coisa. Não estavam mais preocupados com a escravidão, não estavam mais preocupados com a fabricação de tijolos no Egito, e pensaram que o chicote do capataz nas costas deles não era mais tão ruim quanto parecia. Olha que coisa incrível. O passado é um problema para algumas pessoas. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em lidar com o passado. Algumas pessoas não conseguem esquecer o passado, deixar as coisas para trás. A gente precisa esquecer tanto das vitórias, como dos fracassos do passado. Você já viu que tem gente que vive em função das coisas, das vitórias do passado? Já viu isso? Que tem gente que vive falando das coisas que fez. Ah, quando eu fiz isso, quando eu era aquilo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O seu futuro não é baseado no que Deus fez na sua vida. O seu futuro, ele é baseado no que Deus ainda vai fazer na sua vida. Para de ficar olhando para trás. Ninguém consegue dirigir um carro olhando só no retrovisor. É impossível, não dá. Já outros têm o contrário desse problema. Eles não conseguem esquecer os fracassos do passado. Filho de Deus, ei, não permita que o teu passado destrua o seu presente e o seu futuro. E se as derrotas do passado te ensinaram alguma coisa, se as derrotas do passado fizeram você uma pessoa melhor, então essas derrotas viraram vitórias. E está tudo certo. Deixa para trás. Pensa, se Caleb ficasse olhando para trás, sabe o que Caleb ia ver? Só uma coisa, que ele tinha sido escravo desde que ele nasceu. Ele só ia ver que ele tinha sido escravo por 40 anos, e iam ser 11 lamentando ao invés de 10. Por quê? Porque a gente tem dificuldade, tanta dificuldade em esquecer algumas coisas. Por quê? Diz uma história que um senhor já de idade, ele se mudou para uma comunidade de aposentados. E ali ele passaria o resto da sua vida, seus últimos dias. E lá na comunidade de aposentados, ele conheceu uma senhora. E ele começou a se sentir atraído por essa senhora. E essa senhora começou a se sentir atraída por ele. E eles começaram a passar muito tempo juntos. Até um dia que finalmente, numa certa noite, ele pediu aquela senhora em casamento. No dia seguinte, ele acordou, só que ele não conseguia lembrar qual tinha sido a resposta dela. Ele acordou e pensou assim, e agora? Ela disse sim ou não? Não lembro. E aí ele foi até ela, todo envergonhado, e disse para ela assim, olha, você me desculpa, mas é que eu não me lembro, ontem eu te pedi em casamento, mas eu não lembro se a sua resposta foi sim ou não. Ela disse, ai, graças a Deus que você veio falar comigo, a minha resposta foi sim. O único problema é que eu não lembrava quem é que tinha me pedido em casamento. Sabe, que bom seria se fosse fácil assim para a gente esquecer. Esquecer o passado, esquece. Nós somos um povo que a nossa história está no futuro. A melhor parte ainda não aconteceu. E por causa da revolta do povo, no dia seguinte, a Bíblia diz que Moisés
Arão, Josué e Calebe rasgaram as suas roupas no meio do acampamento e diziam para o povo não se revoltar contra Deus. A ira deles era tão grande que eles ameaçaram apedrejar esses 4 homens. Aí a Bíblia diz que então, em um momento, a glória de Deus apareceu no tabernáculo e todo o acampamento viu. Aí houve um silêncio que realmente tomou conta de todo mundo. E quando Deus ia destruir o povo, mais uma vez, Moisés intercedeu pelo povo e pediu para que Deus perdoasse o povo. E Deus perdoou o povo. Só que Deus deixou as consequências. Porque às vezes a gente mistura um pouco as coisas, sabe? Perdoar não é aceitar o que aconteceu como sendo justo ou correto. Isso não é perdoar. Perdoar não significa concordar com o que foi feito. Isso não é perdoar. Perdoar significa que nós entendemos que o que aconteceu, nós entendemos o que aconteceu e que isso não deve acontecer mais. Por isso Deus não tirou o castigo do povo. E eles tiveram que esperar por 40 anos. E Deus declarou que o povo vagaria por 40 anos, até que todos da nação de Israel, com mais de 20 anos de idade, tivessem morrido. Aí eles poderiam entrar na terra. Nesse período de 40 anos, eles enfrentaram guerras, eles enfrentaram fome, eles enfrentaram doenças no deserto. E olha que coisa interessante. Daqueles 12 homens que foram escolhidos, que eram a elite, que era a tropa de elite, todos eles, a Bíblia diz, morreram atacados por uma doença. Todos eles morreram. Até Moisés morreu. Moisés já tinha morrido e Josué se tornou líder no lugar de Moisés. Mas Deus deu uma declaração surpreendente que está no livro de Números capítulo 14, verso 24, e eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia. É um texto curto, mas é um texto maravilhoso. Esse é o texto central da nossa reflexão hoje. Números 14, verso 24, porque eu gostaria muito que esse texto tivesse o meu nome. E eu acho que depois de ler, eu acho que você vai concordar comigo. Eu acho que você vai gostar muito que um dia Deus fale a mesma coisa, só que trocando com o seu nome. Números 14, 24, diz assim: mas meu servo Calebe, porque ele tem um espírito diferente e me segue fielmente, eu o farei entrar na terra para onde ele entrou e seus descendentes a possuirão. Que tal? Já pensou? Se um dia Deus disser assim, mas o meu servo, coloca aí o seu nome e eu coloco o meu. Porque você tem um espírito diferente e porque você me segue fielmente, eu farei você entrar na terra, você e sua família. Isso não é tudo que você ia querer ouvir? E de todo o povo de Israel, acima de 20 anos, somente Josué e Calebe foram poupados. Depois você pode ler o capítulo 14 de Números. E o tempo passou. Esses 40 anos passaram. Calebe agora estava com 85 anos de idade. Já não era mais uma criança. Depois de 40 anos no deserto. E aqui, nós chegamos no último capítulo da vida de Calebe. E é aqui que começa a parte mais emocionante de todas. Porque quando a nova geração do povo, sob a liderança de Josué, já tinha conquistado grande parte de Canaã, o país já tinha sido dividido entre todas as tribos de Israel. Agora, depois de todos esses anos, Calebe entende que chegou a hora de reivindicar a terra que ele tinha visto com seus próprios olhos há tanto tempo atrás. Em Josué 14, 12, a Bíblia diz que agora então, Calebe vem até Josué e diz assim:
eu quero a minha montanha. E aqui vem o mais impressionante. A região das montanhas era a região onde estavam os anaquins. Os anaquins eram os gigantes. Os anaquins eram a linhagem de Golias. A região mais fértil, mais produtiva, tinha um mas, porque era onde estavam os gigantes. E provavelmente, a região ainda não tinha sido escolhida, porque todos estavam com medo dos gigantes, mesmo sendo a melhor região. E aí a gente chega a uma conclusão. Ninguém gosta de escolher o que é mais difícil. Ninguém gosta. O meu pai, ele sempre costumava dizer uma frase que eu nunca esqueci. Meu pai dizia assim: todo mundo quer pescar um peixe grande que pese pouco. Não é assim? Todo mundo quer pegar um peixe grande, mas que pese pouco. Todo mundo quer a parte fácil. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui nessa igreja, nessa aqui, ó, dentre esse povo de Israel aqui, ó, eu não vou dizer o nome dele, porque ele sabe de quem eu estou falando. Aqui nessa igreja, uma vez, a gente já conversou sobre isso, eu e essa pessoa. Uma vez uma pessoa chegou para mim, ela me procurou, e ela disse uma coisa que com, na época, 25 anos de ministério, nunca ninguém tinha dito para mim, aqui nessa igreja. Essa pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, quando tiver uma coisa para fazer, e ninguém quiser fazer, me chama que eu faço. São muito poucos que escolhem a parte mais difícil, são muito poucos. Mas o que me chama a atenção é a quantidade, me chama a atenção, a quantidade de pessoas que me procuram com ideias maravilhosas para eu fazer. Sim, vocês não ficam sabendo disso. Mas assim, pastor, acontece frequentemente. Pastor, eu tive uma ideia fantástica, eu acho que o senhor podia fazer isso. Interessante. Porque as pessoas têm ideias para os outros fazerem. Porque todo mundo quer ser cabeça, mas ninguém quer ser braço. Porque todo mundo quer ver o peixe, mas não quer pescar. Eu quero um grande, mas tem que pescar pouco. É raro encontrar pessoas que se colocam à disposição de fazer o que ninguém quer fazer. E a média bíblica, ela é muito otimista, porque segundo o relato, ela é 1 por 12. Eu acho que é muito menor hoje, muito menor. Deus tinha prometido para ele aquelas montanhas, há 45 anos atrás, e agora ele estava pronto para tomá-las. Talvez teria sido mais fácil, e até lógico, ele dar alguma desculpa, porque querendo ou não, ele podia dizer: ó, cara, mas agora eu tenho 85 anos, estou fraco. Quando você lê o relato bíblico, ele diz exatamente o contrário. Ele fala assim: hoje eu tenho 85 anos, mas eu me sinto tão forte, tão disposto e com tanta energia do que eu tinha 40 anos atrás. E sabe por que ele fez isso? E não se importou com os gigantes? Porque o medo olha para os gigantes, mas a fé olha para Deus. Guarda isso. O medo olha para os gigantes, mas a fé olha para Deus. E presta atenção numa coisa. Porque o que eu vou dizer agora pode ser mal entendido, ok? Algumas pessoas têm a impressão de que é a quantidade de oração que elas fazem que vai fazer com que elas tenham mais sucesso. Você ora mais, então porque você ora muito, você tem sucesso. Mas quando você lê o capítulo 10 de Hebreus, você vai perceber que não é a oração, é a fé.
Algumas pessoas acham e pensam que por falta de oração é que elas falharam ou que elas falham. Mas eu digo uma coisa para você. Você pode orar o quanto você quiser. Você pode ficar com o seu joelho roxo de tanto orar. Se você não acreditar naquilo que você está dizendo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Porque na maioria das vezes, a gente ora com os olhos nos gigantes, não é assim? Quando a gente ora, a gente fala dos nossos problemas, olha isso, a gente reclama, só que a fé ela não olha para os gigantes, a fé ela olha para Deus. E eu sei que alguns de nós aqui estão enfrentando alguns gigantes. E eu sei que alguns de nós aqui vai enfrentar alguns gigantes. São situações que são maiores do que você, situações maiores do que eu. Desafios que você nunca pensou um dia ter que enfrentar. E isso dá medo. Eu sei que dá medo. São os gigantes do desânimo, o gigante das finanças, o gigante da doença, da família, do casamento, da angústia, dos relacionamentos, dos vícios, da dúvida, da solidão, da vergonha, da depressão. Mas olha aqui, presta atenção numa coisa. Não tem problema nenhum sentir medo. Sentir medo é humano. A gente tem a tendência de achar que ser corajoso é não sentir medo, mas não é assim. Até os corajosos têm medo. Outro dia eu vi uma frase muito interessante, que é uma definição sobre coragem, e ela dizia assim: coragem é quando a gente pede para o medo aguentar só mais um minuto. Coragem é quando a gente pede para o medo, aguenta um minuto. Isso, agora mais um minuto. Agora mais um minuto. Mas não quer dizer que você não teve medo. A questão não é sentir medo ou não. Mas a questão é onde você escolhe colocar os seus olhos. Porque o medo olha para os gigantes, mas a fé olha para Deus. E a palavra diz, leia Números 14, a palavra diz que Caleb expulsou os 3 Anaquins, filhos de Anak, em algumas versões Enac. Os 3 filhos se chamavam Sesai, Aimã e Talmai. Algum dia eu vou pregar sobre esses 3 caras, que tem uma lição muito legal aqui. Mas Caleb expulsou os gigantes e conquistou a terra de Hebrom. Hebrom é a cidade mais antiga do mundo. É a cidade mais antiga do mundo. Foi em Hebrom que Deus fez a sua aliança com Abraão. Lá em Hebrom era a casa favorita de Abraão. Foi ali em Hebrom que a Bíblia diz que Abraão montou as suas tendas debaixo dos carvalhos de Manre, lembra? Foi lá em Hebrom. Foi lá em Hebrom onde Sara morreu e foi sepultada na caverna de Macpela. Foi lá em Hebrom onde Davi foi coroado rei e morou por 7 anos e meio ali. Hebrom é o lugar onde Israel foi chamado pela primeira vez como povo de Deus. Agora, olha aqui para mim. Tem um detalhe que a gente não pode deixar de lado. Há um detalhe muito lindo aqui. Sabe qual é? A palavra Hebrom quer dizer comunhão. Comunhão. Você entendeu? Geralmente, a nossa maior comunhão vai estar no mesmo lugar onde estão as provações. No lugar onde estão os gigantes, é ali onde a presença de Deus vai ser mais real do que nunca.
A nossa comunhão, ela está onde estão as nossas lutas. Mas tem uma coisa boa nisso. É que a nossa comunhão com Deus sempre vai ser suficiente para vencer qualquer gigante. Aí você pensa assim, ah, pastor, mas você está falando isso porque era Caleb. É uma história da Bíblia. Ele era o cara. A minha vida hoje é diferente. Hoje as coisas são diferentes. Deixa eu dizer alguns detalhes a respeito desse homem para você. Você pode dizer assim, ah, pastor, mas eu já sofri muito na vida. Eu sofri. Se eu te contar a minha história, eu já sofri demais. Ei, olha só. Caleb nasceu escravo. Caleb nasceu durante a escravidão no Egito. Ele tinha sido escravo por 40 anos. Ele era um homem sofrido, humilhado por toda a sua vida. Sabe por quê? Porque o seu próprio nome, o nome que o próprio pai deu para ele era cachorro. Mas ele esqueceu, ele escolheu esquecer o passado. Aí você pode dizer assim, ah, pastor, mas você está falando, não é simples assim. Você pode dizer assim, ah, pastor, mas eu me sinto muito sozinho, ninguém me ajuda, eu não tenho apoio de ninguém. Aí é complicado fazer a vontade de Deus, sério? Números 1,46 diz que 603.550 pessoas, sem contar homens e crianças, deixaram o Egito. E entre essas 603.550, somente 2 foram otimistas. Se tem alguém que sabe o que é ficar sozinho no meio da multidão, é Caleb. Mas sabe de uma coisa mais maravilhosa? E isso é que me enche o coração. É que Deus nunca pede para a gente dar para Ele o que Ele já não deu antes. Já percebeu isso? Deus nunca pede para a gente dar para Ele alguma coisa que antes Ele já não deu para nós. Eu me lembro quando meu filho era pequeno. Chegou um dia do meu aniversário e ele queria me dar um presente. Mas ele não tinha dinheiro, lógico, nessa época ele devia ter uns 5, 6 anos. Então ele teve uma ideia. Ele foi até lá o meu guarda-roupa. Ele abriu uma gaveta, pegou uma gravata minha e fez um embrulho de presente com a minha gravata. E a gente estava comemorando a noite, e a minha esposa me deu um presente, e ele chegou com um presente dele. E eu olhei para aquele embrulho todo amassado, feito por uma criança de 5 anos, com um durex pendurado, e quando você olhava, dava até para ver o que tinha dentro. Então eu abri o embrulho e vi que era a minha própria gravata. E ele com os olhos, ele me olhava com os olhos arregalados assim, como quem pensa, será que ele vai gostar? E aí eu abri o embrulho, ele olhou para mim e falou assim, e aí papai, gostou? Eu agi como se eu nunca tivesse visto aquela gravata antes. Eu disse, filho, que gravata linda. Amei, filho, muito obrigado. E dei um abraço nele, ele ficou todo feliz. Você acha que eu fiquei feliz com a gravata? Aquela gravata já era minha. E eu fiquei mais feliz com o embrulho. Porque era o embrulho que mostrava, que representava a vontade que ele tinha de me ver feliz. E quando nós damos alguma coisa para Deus, nós só estamos devolvendo uma gravata que já é dele.
O que você poderia dar para Ele que Ele já não te deu? Ele dá para a gente um coração novo, depois pede para a gente dar de volta o coração para Ele. Ele dá para a gente a vida e pede que depois a gente devolva a nossa vida para Ele. Ele dá tempo para a gente, pede para que depois a gente passe tempo com Ele. E Deus é tão gentil, Deus é tão carinhoso. Ele recebe com toda alegria o nosso embrulho, como se Ele já não conhecesse aquilo, como se aquilo já não fosse dele. Ele nos dá um grande abraço, porque Ele sabe que o valor não está na gravata, o valor está no coração. Ei, presta atenção numa coisa. Se hoje você está lutando, é porque Deus já te deu a vitória. Ele não te pede nada do que Ele já te deu antes. É no lugar das lutas que estão as vitórias. É no lugar das provações que estão as bênçãos. Mas isso depende, e isso é uma escolha só tua. Aonde é que você vai pôr os teus olhos? Você pode vir aqui nessa igreja e colocar os olhos em todos os defeitos que há aqui. E eu vou dizer para você, olha, se tem um lugar que tem coisa errada é aqui dentro. Começa por mim. E se você entrar naquela porta dizendo assim, hoje eu quero ver coisa errada. Nossa, você vai ver coisa errada. Mas graças a Deus eu posso te dizer o contrário. Se você escolher entrar por aquelas portas e dizendo assim, hoje eu quero ver Deus, vai ser impossível você não ver Ele. Vai ser impossível. E enquanto você estiver vendo Ele, você não vai ver todos esses defeitos que tem aqui dentro. Você não vai ver. Porque é você quem escolhe onde você coloca os seus olhos. Você pode escolher ficar olhando para os gigantes, ou você pode escolher olhar para Deus, porque a fé olha para Deus. Isso é uma decisão que você tem que tomar. Quando a gente olha pelas perspectivas humanas, não tem a mínima chance, não tem a mínima chance de dar certo. Quando todos olhavam e falavam assim, cara, me dá qualquer cidade, menos Hebron. Qualquer uma, menos gigante. O único que escolheu foi Caleb. Porque os seus olhos não estavam nos gigantes, estavam em Deus. Onde é que você quer colocar os teus olhos? O que você embrulharia hoje com o seu jeito, com o seu embrulho, mesmo que seja amassado, mesmo que seja um papel rasgado, mesmo que seja um durex pendurado, ou mesmo que dê até para ver o que está dentro, mas o que você hoje embrulharia e olharia para Deus e dizia assim, Senhor, toma, o Senhor me deu, mas eu quero te dar de volta. O que você colocaria nesse embrulho? Isso é uma pergunta que eu tenho certeza que Deus está muito curioso em saber que você diga agora. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, aí onde você está. E pensa nesse momento, o que será que Deus gostaria que eu colocasse nesse embrulho e entregasse para Ele? O que será que Deus já me deu? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele. O que Deus gostaria nesse dia que eu colocasse nesse embrulho e entregasse para Ele? Diz isso para Ele. Querido Deus, nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. A gente precisa ouvir a sua voz falando mais com a gente. A gente não tem nada para oferecer. A gente só tem um coração impuro, um coração pecador. Mas Senhor, é assim que nós estamos. Toma os nossos pensamentos, toma os nossos dons, toma os nossos bens, toma o nosso coração e tudo que tem dentro dele.
Renova, Senhor, o nosso viver. Derrama sobre cada um de nós o teu amor, porque a gente quer servir o Senhor em qualquer lugar, onde a gente estiver e para onde a gente for. Que os nossos olhos não estejam focados no gigante, que os nossos olhos estejam focados em Deus, porque o medo olha para os gigantes, mas a fé olha para Deus. Amém.